Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Para você que ficou com saudade, estamos de volta na nossa segunda temporada do Artistas em Conversação. Eu sou Patrícia Brito e você está ouvindo então o Pod BBA. Você também poderá ver, né, para conhecer aí a nossa convidada, que é o nosso podcast do Black Brasil Arte. Aqui a gente amplia o campo da escuta para celebrar a diversidade artística em todas as suas formas. A cada episódio, nós trazemos à tona as histórias dos mais diferentes artistas, de diversas partes do Brasil e também fora dele. Pela lente de quem é artista, faz arte, pensa arte e mostra a sua arte. Damos o protagonismo para todos, mas é importante dizer que mulheres negras, pessoas da comunidade LGBTQIPNA+, e artistas aí impactados pelo etarismo, sejam mulheres ou homens, têm o nosso respeito e a nossa preferência. Investigamos práticas curatoriais, criações insurgentes e os rastros de uma arte que desafia a norma, desloca o centro e imagina futuros possíveis. Porque fazer arte também é revelar, transformar, existir e resistir. Então, esse é o podcast da Black Brasil Arte, onde você pode acompanhar nos nossos canais do Spotify e várias outras plataformas de streaming, mas também no nosso canal do YouTube em Black Brasil Arte. E a nossa convidada de hoje é Bruna Alexandra. Bom dia! Como você está? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Estou bem, nesse frio aqui de Porto Alegre, mas bem, feliz de estar aqui. Que bom! É muito gratificante te ter aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Não vamos conseguir exaurir aí a nossa curiosidade, mas vamos conversar um pouquinho sobre a Bruna, sobre o seu fazer artístico. Então eu começo te perguntando, quem é você, Bruna? Pergunta difícil, né? Eu sou uma artista mulher negra do sul do Brasil, que tem uma trajetória bastante complexa de vida. Sou enfermeira por formação, e todo o caminho que eu trilhei até o momento fez com que eu seja artista de quem eu sou hoje, que eu sou bastante honrada pela caminhada que me fez chegar até aqui. Então, acho que eu sou uma artista de complexidades, que busca um pouco da inspiração em lugares menos óbvios, assim, e que faço tudo isso substrato porque eu pinto, né? Sou uma artista figurativa, pinto telas a óleo, murais, né? Geralmente em extensão, e para mim faz muito sentido, assim, com as minhas vivências, assim, não muito tradicionais, digamos assim, pelo mundo da arte. E de onde é que vem a Bruna, né? Eu pergunto não só em termos geográficos, mas de memória, de cheiro, de silêncio. De onde é que vem? Esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu acho que eu venho da transcendência, mas eu também venho da imanência. Acho que essas duas coisas me compõem, assim. Acho que eu venho de um lugar que pega o que eu vivi e transcendo para um outro papel, assim. Estava falando esses dias com um amigo, né? E quando ele viu meu esboço e alguns esboços das minhas telas e algumas coisas que eu pintei, normalmente eu envelheço as pessoas, né? Eu acho que... E aí eu disse, pois talvez eu jogue essas telas para o futuro, assim, né? Existe um lugar de transcendência, mas também de imanência, assim, né? De acreditar que tudo inicia e se encerra em mim também, né? Acho que também tem hoje, né? 2025, tem uma arte bastante aterrada, né? Ao presente também, aterrada ao que eu sinto agora. Então, acho que de forma meio dicotômica,
eu venho desses dois lugares, assim, acho que da transcendência e da imanência de ser o que eu sou, assim. E falando de herança, né? O que é que você carrega como herança da sua família, da sua gente, do seu território? Acho que coragem. Acho que poderia fazer vários. Acho que coragem é a primeira coisa que me vem, assim, coragem de ser o que eu sou, coragem de trilhar o que eu entender que preciso trilhar. Coragem é uma palavra primordial, assim, né? E esses dias estava conversando, né? Qual era a minha palavra preferida? E aí eu falei retumbante, né? E eu acho uma pena que retumbante, às vezes a gente só fala no hino, né? Mas eu gosto da retumbância das coisas, né? Daquilo que passa e que marca e que ressona e que... Acho que isso também vem muito como uma herança herdada, assim, né? A coragem de ser o que é e a retumbância de estar ali presente e poder propagar algo, assim, né? São duas coisas que carrego dos meus pais, dos meus ancestrais e de todos os que vieram antes da gente, né? Diria essas duas palavras. O que te move, né? O que te põe de pé, te leva para o mundo e te dá sentido? O sentir. O sentir e o sentir no presente, o sentir no agora. Acho que isso que me faz acordar todo dia de manhã e sentir o mundo, assim, né? Parece às vezes meio piegas, meio muito vago, assim, mas é a coisa mais verdadeira que eu posso... Acho que isso, acho que o sentir e o sentir no agora, assim. Mesmo que esse agora possa ser reflexo do que eu vivi ou do que eu prospecto, assim. Mas sentir é o que me move, assim. Não vejo a existência humana sem essa característica, né? E o silêncio? Como é que é o teu silêncio? Ele grita, ele dança, ele espera? Patrícia, o silêncio, para mim, ele é fundador. Ele é estruturante para mim. Gosto muito de Nietzsche, né? E para mim tem muito esse ensinamento, né? Do quanto que o silêncio ele é importante para a gente poder se ouvir, poder criar os próprios valores, poder criar as próprias... Então ele é estruturante, ele é necessário para mim, para eu me escutar. A gente vive num mundo tão bombardeado de tanta coisa, de tanta informação. E o silêncio me diz sempre coisas muito importantes, assim. Coisas que eu jamais escutaria no meio da vida turbulenta que a gente vive. Então, uma das minhas características, assim, como pessoa, é ter a habilidade de me silenciar, assim, porque acho que silenciar é dar voz para si, né? A gente fica sempre num outro, numa interação em contrapartida, né? Eu interajo contigo e aí tu interage comigo. Eu acho que o silêncio é poder botar o microfone para nós mesmos, assim. Né? Exato. O corpo como morada. Como é que é habitar o seu corpo hoje? Né? Depois de tudo que você já percorreu em termos de arte, mesmo que não tenha sido tão longa essa caminhada, mas tudo que a arte já reverberou em você, o que é que esse teu corpo te conta hoje? Eu tô aprendendo a ouvir ele agora, assim. Não, agora, para mim isso é uma grande questão, assim. Vou fazer uma curiosidade meio engraçada. Quando eu era criança, eu só desenhava rosto, né? E quando eu ia desenhar, porventura, eu desenhava aquele círculo, os olhinhos, o nariz e a boca. E quando eu ia desenhar o rosto, o corpo, eu só fazia, no lugar das orelhas saíam as mãozinhas e do queixo saíam os pezinhos, assim, né? E para mim, a cabeça, o rosto, né? E hoje,
acho que em maturidade artística, assim, começo a olhar para esse corpo, o que é esse corpo morada, né? Obviamente, rosto também é corpo, né? Mas o que é isso, assim, né? Eu tô num caminho para descoberta, assim. Me reconheço muito ignorante nisso, porque acho que negligenciei o meu corpo por muito tempo, assim, desde quando criança, né, brincando contigo de fazer os desenhos, assim, meio senhor cabeça de batata, né, e virei uma artista também, senhora cabeça de batata, né, todas as minhas telas, exceto de 2025, são de rostos, assim, focados e tal, então me reconheço um pouco ignorante, mas feliz e com um bom friozinho na barriga, assim, né? Porque quando a gente não sabe, existe um caminho tão grande de aprender tanta coisa. Né? Isso aí. E o tempo? Vamos trazer aí a professora Leda Maria Martins, né, com esse tempo espiralar. Você sente que esse tempo, ele te pertence ou é você que pertence a esse tempo hoje? Olha, a Leda gigante, né? Me deu uma outra perspectiva, assim, né? Lendo o livro dela. Não sei se na prática todos os dias, mas eu me sinto o tempo comigo, assim, não numa relação subordinada a ele, assim, ao contrário. Para mim, me marca muito quando ela fala, né, que o pai do tempo é Cronos, né, conhecido, mas que o pai de Cronos era Urano, né, e quando o tempo era de Urano, esse tempo pragmático e substitutivo e sequencial e progressivo, hoje existe porque o ontem acabou, essa coisa que o Cronos dá como característica, Urano entende tudo como o mesmo tempo, né, e para mim isso foi um ensinamento assim da Leda muito, muito, muito interessante, porque a gente está no mesmo tempo que quando a gente nasceu, assim. Bom, se teve algumas marcações de ano, né, e eu posso te dizer que hoje eu tenho 35 anos, isso é uma mera causalidade, né? A gente está no mesmo tempo, a gente coabita muitos tempos diferentes que fogem a essa norma quase que obsessiva, né, de dias, horas, segundos e então, acho que eu faço meu próprio tempo, assim, né? Eu tenho muito essa sensação de quando eu vou falar com as pessoas, eu tipo, cara, parece que fazem 2 anos que passaram, né? Porque às vezes, por mais que tenha passado do que uma semana, 2, eu tenho uma outra ótica sobre o que é tempo e sobre o que como é que ele retumba nas pessoas. Agora, em homenagem à grande apresentadora Ivete Brandalize, né? Vou parafraseá-la aí em primeira pessoa, né? Diga o que você quiser aí, sem pergunta, né? Na primeira pessoa. Eu sou um ser em constante mudança, em redemoinho de mim, assim. Às vezes eu me perco, mas acho que eu construo um fluxo, e para mim esse fluxo, esse movimento é sempre muito interessante, que me faz ser muito grata à vida e aos caminhos, aos encontros. Legal. Ficou comigo aqui nesses minutinhos, né, nessa conversa bacana, a artista visual Bruna Alexandra. Ela é de Porto Alegre, ela é uma artista que está despontando aí e que seria interessante, né, começar a observar o trabalho dela, e ela também vai fazer parte da 4ª edição da Bienal Black Brasil Arte em 2026. Bruna, eu te agradeço por essa conversa, muito obrigada. Né? Sinta-se aí abraçada pela família da Bienal Black, seja bem-vinda também.
E é isso, eu convido vocês a ouvirem esse episódio nas nossas plataformas de streaming, principalmente no Spotify, que é o nosso principal canal, mas também visualizar aí no nosso canal da Black Brasil Arte do YouTube. Te agradeço então, Bruna, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, foi uma honra. Se eu sou é porque nós somos, né? Obrigada mesmo, assim, de estar em comunhão aqui. Muito feliz. Uhum.